Bom dia a todos, tá? A aula de hoje é tendências. Vamos começar a nossa aula. Bom dia, Gisele, bom dia. A tendência define o curso que as cotações de um ativo seguem ao longo de um período de tempo, seja de alta, de baixa ou lateral. As linhas de tendência são as mais importantes instrumentos na análise técnica. Servem para indicar a direção mais provável em que os preços se desenvolverão, permitindo, assim, a entrada e a saída do mercado em níveis de preços mais favoráveis. Por outro lado, a sua quebra é uma indicação importante de uma possível reversão de tendência. E uma possível reversão de tendência, tá? Uma tendência formada pela movimentação dos preços de um ativo possui sucessivos fundos e topos. As linhas de tendência, tá? Linhas de tendência, quando a gente fala, são LTAs e LTBs, tá? Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Deve-se procurar uma sequência de topos ou fundos distintos, de forma que os pontos de referência não sejam muito próximos, tá? Então, não tem que ser topos ou fundos muito próximos para essa referência da linha de tendência. Espera aí, vamos aqui de exemplo. Para vocês também conseguirem identificar, deixa eu ver aqui, ó, o zigue-zague é uma boa opção, tá? Para vocês identificarem topos e fundos. Para tu buscar uma linha, para tu puxar uma linha de tendência, é o que ele está querendo dizer. Deixa eu jogar M1 para ver se o gráfico ele assim. Para tu buscar uma linha de tendência, igual aqui, ó, topos, tá? Esse é maior que esse, e esse é maior que esse, e esse está distante desse, esse está distante desse. Eu ligo minha linha de tendência. Vou tirar só aqui, pronto. Ó, que é onde o preço ele está respondendo aqui agora. Então aqui é uma linha de tendência funcional, tá? Porque aqui está batendo com o nosso estudo. Então ele tem que ser distante, seja de suporte, tá? Se tu for puxar de aqui não tem como puxar de alta, porque está descendo aqui nessa micro, mas aqui ele vem, ó. Se ligou? Então tem que ser topos ou fundos distantes um do outro. Ó, aí, Jenny, estão deixando a gente sonhar. Ó. Eu ainda acredito que vai vir buscar mais aqui. Aquela operação lá que não estava pagando mais, ó, tá começando a dar lucro, é de cima, ele tem que romper essa daqui, que M15 está aqui, ó. Se vier buscar esse suporte aqui, aquele abraço, pode me chamar de Gabriel Medina, surfista. Então, voltando lá, ó. Então, a linha de tendência, tá? Tanto de alto ou de baixo, para você buscar. Vai muita coisa, vai pagar muita coisa. Ó, deve-se procurar uma sequência de topos ou fundos distintos, tá? Fundos, tá? Fundos são suporte. Topos, deixa eu abrir o Pontiflix. Fundos e topos, tá? Preço com. Ó, deixa eu voltar aqui. E quanto mais pontos a linha passar, melhor. O não rompimento desta linha de tendência pela linha dos preços confirma a continuação da tendência do preço. O rompimento de uma linha de tendência é sinal de fraqueza e tendência dos preços e a probabilidade de reversão é alta. Acabamos de ver isso aqui agora. Ó, ele rompe a linha. Ele estava trabalhando por baixo dessa linha até esse exato momento, tá? Deixa eu botar aqui para vocês darem uma analisada junto com o pai, ó. Ele vinha trabalhando aqui, ó, embaixo, tá? Abaixo da linha de tendência, tá? É onde ele estava trabalhando. Ele rompe ela agora. Agora a gente analisa se ele vai dar essa continuação, tá? Porque a gente tem um topo aqui também, mas a probabilidade dele testar essa linha e continuar subindo também é alta. Ele rompe ela aqui, pelo menos em M1, é o time que a gente está vendo aqui agora. E ele rompe, tá? Rompe indicando a reversão. Aqui, pelo menos no USD-CAD, tá? Reversão, porque ele vinha numa baixa nessa micro aqui, tá? Ele vinha numa baixa subindo. Olha lá, ó. Ó, reparem aqui esse linho do MACD. Ficou amarelo, tá? Aqui o preço ele ficou um pouco consolidadinho aqui. Começou madeiradamente vendo. Vamos aguardar aí até o final de tudo o que que acontece. Então, ó,
Ele acaba de romper essa linha. Ele acaba de testar a linha. Vamos ver o que acontece nesse ao vivo. Que é o que a gente acabou de explicar ali. Toda a explicação dada ali vai ser passada para o gráfico. Porque não adianta eu ler e chegar a vocês, pô, mas o que ele falou? Qual o entendimento dele? Então vamos aguardar. Bota aqui a linhazinha. Ela acabou de romper essa linha de tendência. Vamos ver se o preço volta, porque, como eu acabei de dizer, temos uma região aqui em cima, que é onde o preço veio buscar. E ele voltou a testar. Que aqui acabou já essa vela. Ele voltou a testar respeitando a região que ele rompeu. Tá? Aí vamos ver se essa vela nascer, tocar aqui de novo, se seria uma opção também do preço respeitar essa região rompida. Isso tudo a gente vê ao vivo, tá? Sem contar a história. Agora ele volta para a região. Porque no primeiro toque, ó, ele respeitou a linha de rompimento, tá? E se a gente der uma ajustada para aqui para baixo, que aquele preço não, aonde esse preço não tinha acontecido, aqui rompeu e trabalhou para cima. Aqui ele está voltando, se caracterizando como se fosse um falso rompimento aqui. Porque no primeiro ele já respeitou ali embaixo. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu acho que está muito bonito. Está segurando ainda. Na verdade, ele deu uma respirada aqui. Vamos ver. Até o final, olha o que que rola. Deixa eu ver em M15. Ah, tá. Você pode romper já, tá? M15. H1. Ih, muita venda, filho. Pelo menos em H1 tá muita venda. Voltando aqui, tá? A nossa base de estudos. Ó, terminamos aqui, ó. Preços e a probabilidade da reversão é alta. Depois, tá? Aqui foi só um básico, tá? Um exemplo básico da corretora, tá? Porque quanto mais toques, aqui eu só tinha 2 toques, tá? Tem que ser de 3 toques a mais, ó. Aqui eu tive 2 toques, mas mesmo assim, pós-rompimento, ela respeitou, tá? O primeiro toque. Isso caracteriza um pullbackzinho de uma zona rompida, beleza? Igual eu falo como é questão de suporte e resistência, o mesmo se aplica para LTA e LTB quando é rompida, tá? Você pega a favor do movimento, aqui ele rompe para cima. Se tivesse pegado no primeiro toque no time de retração de M1, teria sido um ganho. Se não tivesse pego, não teria, porque o mercado pegou depois. Isso aí, coisa do mercado acontece. Totalmente compreensível. Olha essa coisa linda aqui. Eu gosto quando a gente acerta uma análise e fica namorando ela. Eu curto muito. Linha de tendência de suporte. Linha de tendência de suporte significa LTA, tá? É a linha de tendência de alta. Linha de tendência de suporte, LTA. Linha de tendência de resistência é a LTB, que é a lixa. Perfeito? Vamos retornar aqui, ó. Linha de tendência de suporte indica os níveis mínimos do preço que foram atingidos numa tendência. Linha de tendência de suporte, vou reler, indica os níveis mínimos do preço. Mínimos, tá? Mínimo é parte de baixo, máxima parte de cima. Mínimos. Então a linha de tendência de alta tem que estar tocando na parte de baixo. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu pegar um time frame aqui que esteja compatível com o que a gente esteja falando. Ó, exemplo. Vou dar um breve exemplo aqui, ó, que ele está falando. Na mínima. Mínima é na parte de baixo. Igual aqui, ó, na mínima do preço. Então, parte de baixo, ó. E aqui está um fundo, outro fundo, um distante do outro. Possivelmente ele vai vir buscar aqui num futuro, tá? Se não romper já aqui de imediato. Coisa linda. Se romper aí, e Jesus está falando que ela vai vir buscar aqui, ó. Então, voltando. É mínima parte de baixo, tá? Que foram atingidos numa tendência. A linha de resistência indica os níveis máximos
Logo, ao serem traçadas essas linhas de tendência, espera-se que o preço o mantenha dentro dos limites estabelecidos por ela. O que que significa? Que o preço trabalhe dentro daquele nível, tá? Não rompa o nível, beleza? Seja de resistência, seja de suporte, seja de linha de tendência de baixa, seja de linha de tendência de alta, tá? Quando a linha do preço cai, atingindo uma linha de suporte e volta a subir, dizendo que o suporte foi confirmado. Quando sobe e atinge uma linha de resistência, e volta a cair, aí significa que a resistência foi confirmada, tanto para suporte quanto para resistência. Vamos lá, que eu amo esse carinha aqui, ó, Sun Tzu. A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Então, não, isso aqui não é para emocionados. Vocês têm que estar muito bem preparados. Vocês têm que estudar, vocês têm que ter a tática, vocês têm que ter o operacional. Por isso que esses três fatores, esses pilares aí, operacional, gerenciamento, tá? E psicológico, eles são fatores essenciais, tá? É como se fosse a estratégia do trader, beleza? Aí, vem, papai. 22 dólares. Vem no Forex. Vamos brilhar. Por que choras, Gabriel Medina? Por que choras? Aqui agora tá dando exemplo de LTB, tá? Ó, deixa eu tirar aqui. Pronto. Isso aqui é uma LTA, tá? E se você fizer assim, vai confluir com um canalzinho. Mesma coisa, é uma LTA. Eu vou botar aqui onde o preço está trabalhando, tá? Mais ou menos. Você pode também jogar mais uma aqui, ó. Eu só voltar o preço. Você pode jogar mais um canalzinho aqui, ó. O preço trabalhar. O preço ele vai trabalhando. Só que, óbvio, nem sempre eles vão estar simétricos, tá? Nem sempre vai estar na simetria. Então a gente sabe que uma LTA, ó. LTA, ela marca. Peraí. Ela marca as mínimas. Ela marca as mínimas do preço, se tornando um suporte. Se tornando um suporte, por quê? Porque o preço está trabalhando acima dela. O preço trabalha acima dela. Então, uma LTB, deixa eu limpar aqui, deixa eu botar no time de M1. A LTB é de cima para baixo. Ó, a LTB é aqui em cima. Ó, a LTB é aqui em cima. Por quê? Porque o preço está trabalhando abaixo dela. Ela vai confluir como se fosse uma resistência. E se você botar níveis de resistência, melhor ainda. Ó, o pontinho X aqui. Vocês entendem? Conseguiram entender até aqui? Creio que sim, né? Então vamos dar retorno aí. Além disso, as linhas de tendência podem ser utilizadas para fazer a projeção futura dos preços. Aqui está dando exemplo como linha de tendência de baixa, aqui está dando exemplo como linha de tendência de alta. Da sigla, perdão, da abreviação LTA, da abreviação LTB. Muitos escutam por aí LTA, LTB, mas não sei o quê. Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Aqui elas são utilizadas para ver uma futura, tá? Ó, futura projeção do preço. Então, exemplo, tocou aqui, possivelmente ela vai vir buscar aqui, ou buscar aqui, está se formando um triângulo. Então, posso esperar também, isso aqui a gente vai ver futuramente, posso esperar ele romper aqui ou romper aqui para trabalhar. Isso aqui também já é um price action avançado, que vamos ter nas próximas aulas. Primeiro a gente está na questão do engatear com vocês. Tem que engatear com vocês, não adianta, tá? Não adianta vocês quererem burlar o próprio processo. Não adianta. Não adianta ver o amiguinho ganhando dinheiro e perguntar por que não está ganhando. Você não passou pelo processo do amiguinho. Vamos, vamos parar um pouco de ser bitolado, tá? Tô falando isso para geral, não é para uma pessoa só não, tá? Eu falo para todos. Pô, pode me chamar de Gabriel Medina, porque o mundial é meu. Pode descer, filho. Vamos aguardar que quero segurar essa ordem até aqui em cima. Então, se essa aqui já tá pagando, vou tirar essa daqui, tá? Essa daqui já zerou no 0 a 0, eu me mantenho com aquela ordem lá em cima.
sagazmente. Porque se o preço vier buscar aqui em cima um pouco respirar, eu posso ainda ficar negativo. Então eu estava com duas ordens, uma para defender, a outra já ficou no 0 a 0. Se ficou no 0 a 0, eu fecho ela, não tô levando prejuízo. E aqui estou saindo no lucro até o momento, aguardando para mim sair dessa operação mais ou menos por aqui, ó, nessa região, que ele está rompendo esse fundinho aqui, ó, tá vendo? Ele ainda pode fazer um pullback aqui próximo, ele ainda pode vir testar essa região, mas é tipo Buzz Lightyear ao infinito e além. Ó, voltando lá. Avalie-se a importância de uma linha de tendência através da análise de quatro fatores. Então, a gente vai analisar quatro fatores se uma linha de tendência é forte. Sua periodicidade, seu comprimento, o número de vezes em qual... Perdão, deixa eu reler isso aqui. Além disso, as linhas de tendência podem ser utilizadas para fazer uma projeção futura dos preços e dos pontos de suporte e de resistência, como eu falei, LTA ou LTB. Avalia-se a importância de uma linha de tendência através de quatro pontos. Então, a gente vai ver quatro fatores aqui para ver a importância dessa linha de tendência no gráfico que a gente esteja operando. A sua periodicidade, tá? O seu comprimento, o número de vezes que foi tocada pelo preço e a sua inclinação, tá? Quanto maior a periodicidade, mais significativa será a linha. Uma linha de tendência no gráfico semanal revela uma tendência mais importante. O que que significa? Se a linha for de um período, se for um período, tá? Maior, período longo, de alta, a probabilidade de romper ainda é difícil. Então, se você pegar exemplo, vou pegar um gráfico de H1 para ver, ó. Eu posso jogar exemplo, pegar uma linha aqui, só um exemplozinho. Seguro daqui até aqui, ó. Ó, tá acabando, tá começando a fazer um segundo fundo aqui agora num suporte. Se eu romper esse canal, é aquele pique. Cadê o audiência? Deixa eu ver M15. Então, olho grande só entra na China, tô saindo nessa operação com US$ 61 de lucro, 59 de lucro. Fora aquela outra operação lá. Podia segurar mais, tá? Mas é aquilo, um dia de cada vez, como eu sempre falo para vocês. Fiz US$ 90 de lucro no Forex hoje. Coisa linda. É, vamos retornar lá. Se ele romper esse, vou ficar de olho nele. Se ele romper esse suporte aqui, eu entro comprado. Se ele retornar nesse suporte para vir buscar esse terceiro, que ele está totalmente embaixo. Não tem... Ó, agora que o trend deu uma estopadinha para ele dar uma segurada, mas é o que eu estava falando para a Jennifer no início da live. Ó. Tava esperando ela vir buscar praticamente próximo aqui. Não tinha por que mais eu ficar. Ó. Eu entrei aqui, saí daquela operação e ainda saí US$ 53 no lucro. Ai, viu aí, né, tropinha? É, então, como eu tava falando pra Jennifer, vocês podem deixar o indicador M15 e M5, vocês podem deixar aqui em M1, M5, M15, H1, não interfere, porque vocês não vão, não é time. Ou vocês deixam posicionados, ou vocês ficam ali no controle. Tamo junto, filho. Essa conta aqui é real, tá? Isso aqui não é conta demo, não. Quem sabe, ó, FBS real, pra não contar a história. Vocês podem ver aqui pelo cabeçalho da conta. Sexta-feira, fechei ela. É, aqueles piques. Não, porque muita gente, vocês podem ver aqui, ó. Aqui vocês já vê, ó. Isso aqui já é demo. Demo, ó. Demo. A FBS lá é real mesmo. É conta real. Que a gente não conta história, não. Gosta de contar dinheiro e aprendizado. História eu não gosto de contar, não. Vamos lá para cima. Então, sabemos que as nossas LTAs e LTBs têm quatro fatores para serem importantes. Agora vamos nesses quatro fatores. O primeiro é a periodicidade dela, é o período de tempo. Periodicidade é período. É o período. Então, aqui ele está dizendo que se for num gráfico semanal, ela for mais alta, essa periodicidade, se for semanal, mensal, quinzenal, tá? A periodicidade dela ali é mais forte. Não vai ser rompida do início. Agora, quanto mais tempo uma linha de tendência se mantiver sem ser rompida, maior será a sua força. E quanto mais extensa for, mais significativo será o seu rompimento. Olha aqui então esse gatilho que a análise gráfica está passando para a gente. Eu vou botar num gráfico, vou puxar no MetaTrader, pronto.
Deixa eu abrir um gráfico normal aqui. Ó, vou botar aqui já um indicador de LTA-LTB. Então, na IQ não, porque a IQ, o Forex existe uma parada escrito, escrito não, é spread, tá? Vai ver quanto é que é o spread para tu abrir uma operação na IQ Options. Se ligou, então não é válido. Mas pode ser também, não tem problema nenhum, entendeu? Mas o Forex, vocês têm que ter muita calma. Por isso que eu estava falando com a Jennifer. Foca primeiro em binários, que é assim que, ó, já pedi para abrir a conta no Forex, já vi qual era a corretora para vocês, eu abri na FBS, que é uma conta micro, a conta, o Ibas também viu uma lá também, que é uma conta que vocês suporta 5 USD ou 10 USD de depósito, porque as outras corretoras é 50 USD para começar no Forex. Então já vimos as corretoras, vocês têm que abrir conta micro, tá? Então vão no passo a passo, vamos lá, primeiro aprender a andar, do que já ver 3 corretoras para entrar a operação se ainda não deu nenhum primeiro clique. Tá? Não é porque você está vendo o Alfa ganhando US$ 90, eu quero que vocês ganhem US$ 500 todos os dias. Mas vamos ver, vamos botar o pé no chão e trabalhar com a realidade. Tá? Porque eu tenho uma mentalidade, eu tenho uma experiência, e tudo que eu passo eu tento passar da melhor maneira possível para vocês ganharem. Mas se vocês pularem, se vocês não pularem isso, se vocês não respeitarem o processo, se vocês não controlarem a ansiedade ou achar que a vida vai mudar de um dia para o outro, não vai funcionar. Normal, filho. Igual outra conta. Vai criar lá, vai escolher na hora de criar conta micro. Só essa é a única diferença que na hora de criar tu vai escolher conta micro e MT4. Só isso. Não tem diferença. Como qualquer coisa, qualquer cadastro. Na hora de você criar vai ter standard e tudo, tu acha a conta micro, tu quer a conta micro. Que a conta micro suporta o teu depósito de 10 USD para qualquer pessoa iniciar no Forex. Que dá standard para cima de 50 ou 100 USD de depósito, tá? Então, o pai deu uma pesquisada até nisso para ninguém ficar de fora no Forex. Então, o Forex tem muita coisa por trás também. Exemplo, essa simples paradinha aqui do Forex, ó, quem começa com 10 USD é 0,01 contrato. 0,01 contrato, tá? Porque se você deixar isso aqui, ó, o 1, e tu tá com 10 USD, esse respiro da vela aqui, se você tivesse comprado aqui, já teria te liquidado. Tipo, tchau. Você entende? Então, o Forex, ele é alavancagem a grande escala, mas ele não é brincadeira. Se binárias não é brincadeira, o Forex muito menos. O Forex, ele bate calado. A binárias, ela ainda te passa a mão na sua cabeça. O Forex não, tá? Só para vocês entenderem isso. Cada movimentação que é esse stick se movimentando, você tá ganhando ou perdendo dinheiro, dependendo se você... Por isso que no Forex você tem que estar muito bem posicionado. Muito, muito bem posicionado. Tá? Ou você tem que ter capital para aguentar o teu operacional ali. Mesma coisa que eu vou dar um exemplo como se fosse, ó. Igual eu tava falando, tem como assim também, gente. Então, eu vou comprar. Comprou ou não comprou? É porque aqui eu tirei, peraí. Essas paradas aqui de negociação tem que ficar gráfico. Pã, pã. Ó, tá vendo? Ó, eu arrastei pra cá, meu stop, aí meu gain mais ou menos aqui. Ó, só um simples exemplo. Vou botar aqui, ó, terminal, examinador de estratégia não, terminal, só para vocês verem. Ó, minha ordem tá ali em cima, negociação, ó, ainda não começou a dar lucro, ó. Eu ainda tô menos $1 negativo. Isso aqui eu entrei com 1. Aqui é porque a corretora me deu $5.000 aqui, tá? Eu entrei com um contrato, ó. Não, pullback eu teria vendido, mano. Pullback eu teria vendido aqui, eu comprei. Para mim fazer pullback, ele teria que romper essa zona aqui primeiro. Ó. Ele me mostrar que ele rompe essa zona aqui. Aí eu teria que comprar aqui embaixo. Aí sim, pullback se ele viesse aqui, mas primeiro ele teria que romper. Pullback ideal seria a venda aqui agora. Que o preço ele rompe essa região. Eu fiz a compra só para vocês terem noção. Em questão de botar o stop em cima e o stop loss embaixo. Vocês têm que olhar pelo menos o que eu tô falando, não? Muita calma, filho. Muita calma. Se ligou? Tem que ter calma. Tem que controlar a amiguinha chamada ansiedade.
ansioso que o mercado não funciona, tá? Mesma coisa, exemplo, vocês podem ir ajustando o stop ou o stop gain, conforme o preço vai se movimentando. Mas aonde você deu a ordem, não, tá? Aqui eu não consigo descer mais porque aqui está o spread. Então, posso acreditar aqui em cima. O preço está se movimentando, posso subir, ó. Deixar um stop curto, ó. Ó. Deixar um stopzinho curto. Ó. Deixei um stop bem curto. No modo de dizer, isso aqui é só um exemplo, para vocês verem. Ou vocês podem fazer daquela maneira que eu estava fazendo. Ordem do mercado e vir analisando. Só que aí vocês têm que estar de olho no mercado. Assim vocês podem sair e fazer compra, porque você já fez sua ordem. Você já deixou programado se, ó, se o preço do mercado descer aqui, eu já não aceito mais, é stop, e eu quero que ele busque minha taxa lá em cima, se ele buscar meu stop gain. Vocês podem fazer assim dessa maneira, ou tem dessa maneira, que é você ficar olhando e fica aqui posicionado e fecha. Ou clica em cima da ordem, fecha. Tá vendo? Só estou mostrando as funcionalidades para iniciação do Forex. Operacional é outra coisa. O pullback seria aqui agora, porque ele rompeu, está voltando para a região. Você entendeu? Então, como eu cliquei, o trader ele não pode acreditar, ele não pode pagar para ver. Acredito que aqui seja um pullback. Não, o mercado ele tem que dizer que ali ele vai fazer um pullback. Tá? O trader ele trabalha com a confirmação do gráfico. Então, aqui a gente está em alta. Exemplo, Forex você não trabalha reversão. Forex trabalha a continuação de tendência. Só trabalha a reversão se aparecer padrão de candle com confirmação com volume, aí tu vende. Então, por isso que eu estou falando, ó, foca em binárias, foca em binárias. Pô, beleza. Porque o Forex é a mesma análise gráfica, mas é um operacional diferente, tá? Porque em binárias a gente acerta a vela, tá? No Forex a gente tem que acertar a direção. Porque acertar uma vela no Forex não é rentável para a gente. A não ser que você entre pesadíssimo. Exemplo, com $10 não é rentável acertar a vela. É rentável acertar a direção. Por isso que às vezes por isso que eu gosto de operar o Forex em M15, boto ele M15 no MT4, e onde eu vou clicar eu coloco em M1. E gosto de operar em M1, tá? Ó, a média ela serve como se fosse uma linha de tendência também, ó, que ela pegou aqui e tá pegando aqui. Em M1 tá forte. Porque olha o outro ponto que o preço foi trabalhar, tá vendo? Ó, aí o Forex como tá, ó. Olha a respirada da vela, eu tava ganhando $3. Olha a respirada da vela, quanto já tá, menos $10. Isso aqui é conta demo, não importa. A minha real já bati $90 e aquelas coisas, para cima. Mas só para vocês terem a noção. Ah, mas eu acho, com certeza isso aqui vai descer mais. Aí vocês podem, mas eu aceito aqui, ou eu desço mais no stop. E assim tu vai, entendeu? É só exemplo para vocês. Quando a gente começar realmente lá no Forex com vocês, mas se fosse vocês já abriam a conta, já deixaria aberto, já deixaria até com depósito de 10 USD lá, ou 20 USD, vai da realidade de cada um, tá? É só exemplos para vocês terem noção de como será e como é. Vamos voltar. Ó, então vimos que o primeiro exemplo da linha de tendência é a periodicidade. O período de tempo, tá? Quanto maior tiver, ela inclinada lá, por exemplo, tá em M15, M30, em uma semana, em um mês, em uma hora, exemplo, vai embora e tá muito mais tempo, aquela probabilidade ali, tá? É alta. Vamos agora. Quanto mais tempo uma linha de tendência se mantiver sem ser rompida, mais será sua força. E quanto mais extensa for, mais significativo será seu rompimento. Então, significa que quanto maior for essa linha, exemplo. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Eu ia dar um exemplo no MetaTrader, né? Aqui, ó. Desculpa o pai. Muita coisa na cabeça do pai, ó. Vou botar aqui M1 para a gente ter uma noção. Foi onde eu entrei ali, só para dar um exemplo. Vou colocar uma linha de tendência aqui, que é o Sabin normal, uma LT. Ó, só para ter uma noção. Então, quanto maior ela foi, tipo, ó, pode ver que ela puxou daqui, ela tem uma aqui, ela tem uma secundária aqui, ó. Pega 2 pontos, terceiro ponto, vindo buscar o quarto ponto aqui agora dela. Então, ela se mantém alta, tá? Ela se mantém extensa. Então, pô, confirmadíssimo que isso aqui é uma alta pra gente. Tá vendo? Ó, tá voltando a buscar lá nossa ordem. Pode ver, ó. Como eu desci o stop, não estopou. Peraí que eu botei errado no examinador.
terminal, ó. Mas mesmo assim ele está como se fosse num triângulozinho para ser rompido. Só exemplo para vocês. Voltando lá na linha de tendência. Quanto maior for extensa, igual elas forem, ó, quanto maior for extensa, mais a probabilidade de ela romper no futuro dela. Quanto mais vezes ela for confirmada pela linha dos preços, maior será a sua força. Olha aqui, ó. Vou reler essa parte até aqui. Quanto maior a periodicidade, período de tempo, mais significativo será a linha. Uma linha de tendência num gráfico semanal revela uma tendência mais importante do que uma linha de tendência num gráfico diário. Quanto mais tempo uma linha de tendência se mantiver sem ser rompida, maior será a sua força. E quanto mais extensa for, mais significativo será o seu rompimento. Quanto mais inclinada, mais alta é, ou para cima ou para baixo, entendeu? Mais força demonstra. E quanto maior o tempo for daquela tendência ali, a probabilidade já dela estar se esgotando é alta. E quanto mais vezes for confirmado, será a sua força. Vamos ver aqui. Ó. Confirmou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Confirmou muitas vezes aqui essa linha de tendência. Tentou romper e ainda não conseguiu. Tá? Então vamos lá. Já Ih, a palavra... Perdão, a palavra fugiu aqui. A palavra fugiu agora, tropa. Não quer voltar de jeito nenhum. Então cai por... Vou usar um linguajar popular. Então cai por terra, tá? Aquele ditado, o terceiro toque é minha compra. Ou o segundo toque vai dar fraca. Não. O que eu tenho que ver é que quanto mais toques, tá? Quanto mais toques aqui, ó. Óbvio que você não pode ter 70 toques, porque ali ele está retestando e se ela estiver muito extensa, propício para rompimento. Mas, ó, quanto mais toques, significa que ela é forte. Então, espera ali um terceiro toque para mim vir trabalhar ela, tá? Significa que quanto mais toques, ele é mais forte. Seja no suporte, seja numa resistência ou numa LT. Quanto mais toques, quanto mais testes, retestes naquela linha, significa a força daquela linha, tá? Significa a força dela. A linha de tendência não pode ser muito íngreme. Uma inclinação acentuada exige do gráfico um desenvolvimento muito acelerado, tá? Então significa que se ela for muito íngreme, se ela for muito inclinada, significa que teve muita força, então teve muita pressão muito rápido, o preço chegar até determinado ponto, e quando ele chegar naquele determinado ponto, possivelmente ele vai chegar numa exaustão já para uma possível reversão. Só um minuto, tropinha. Voltando. Ó. Ó, vou reler, tá? A linha de tendência não pode ser muito íngreme, tá? Eu vou ficar relendo só para pegar esses pontos aqui e dando ênfase, tá? No que está sendo dito. A linha de tendência não pode ser muito íngreme. Uma inclinação acentuada exige do gráfico um desenvolvimento muito acelerado que ele não poderá manter por um longo período de tempo. Foi o que eu acabei de explicar. Se uma linha de tendência, seja de alta ou seja de baixa, estiver muito inclinada, significa que o preço ele ganhou muita força ali para chegar em determinada região. E quando ele chegou naquela determinada região, ele já chegou exausto, tá? Ele não chega com força para romper, ele só chega com força para testar, tá? Tornando, ó, muito acelerado que ele não poderá manter por um longo período de tempo, tornando seu corte pelos preços fácil e rápido, sem que isto signifique mudança de tendência. Não há inclinação padrão, tá? Não tem uma inclinação padrão, um limite pré-estabelecido. Então, exemplo, ó, o que a gente fala, o mercado não é igual todo dia. Por isso que não tem padrões em questões, em alguns aspectos. Existem padrões de candles. Aquilo ali, sabemos que ele vai se repetir. Mas em linhas não, porque a gente não sabe em qual nível ele vai respeitar em tal dia. Beleza? Sendo subjetiva a sua interpretação. Aqui está querendo dizer que vai dar análise e conhecimento do trader. Por isso que o indicador ele é um auxiliador. O clique é nosso. Tá? É isso que eu estou dizendo. Linhas de tendência devem ser retraçadas toda vez
que, se considerar necessário, realizar correções, atendendo, inclusive, às considerações acima. O que significa? Que você vai ter que ir reajustando conforme o preço vai se movimentando. Conforme o preço vai se movimentando, tu reajusta LTA, LTB, suporte, resistência, Fibonacci e por aí vai. Perfeito? Ó, aqui tem um breve exemplo. Quando a gente acha que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Isso aqui é Fernando Veríssimo, nosso lindo poeta brasileiro. Quando a gente acha que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Nenhuma verdade ela é absoluta. Questionem tudo, perguntem tudo e vão buscar o conhecimento de tudo. Por que um cara que estuda o mercado, ele estuda até hoje, depois de 15 anos? Porque o mercado ele é cíclico, ele está em constante mudança. Ele está em constante mudança. E a análise técnica ela é universal. Tá? Então, não acho que você sabe de tudo. Não ache que você sabe de tudo. A gente precisa estudar constantemente. Jennifer, que é professora, ela muito mais do que eu sabe disso. E eu, como ensino também, principalmente. Eu ainda mais. Tem dias que eu vou dormir 3 horas da manhã porque eu estou estudando. Isso aqui que eu estou lendo com vocês, eu já reli 7 vezes. Em 4 anos. E eu gosto de ver mais vezes. Porque isso aqui faz eu relembrar coisas que eu tinha esquecido no decorrer do dia. Mostra o quanto eu preciso estudar muito mais. Isso é para a evolução própria de cada, tá, gente? Sempre. O reciclar é importantíssimo. Que é o reciclar que deixa você em alta performance, tá? É o reciclar que deixa você em alta performance. Às vezes as pessoas perguntam, pô, Rafa, por que você não está em outros grupos postando teus trabalhos? Eu falei, cara, eu não preciso. Porque se eu ficar nisso, eu não foco no que está importante. O que der problema, eu não vou focar em consertar. Meu foco vai ser em divulgação, vai ser em outras coisas que não... Então não é para mim. Meu foco é quem está comigo, meu foco é nas minhas ferramentas. Então meu foco é no mercado. Então não vou ficar bitolado em outros grupos de indicadores, nada contra quem está lá. Só que é os mesmos indicadores renomeados sempre, para tentar enganar muita gente. Então, não é como eu trabalho, não é a forma como eu gosto. Então eu fico longe. É bem simples, gente. Nós somos o espelho das 5 pessoas mais próximas da gente. Não se cerquem de sanguessugas. Se tiverem que andar sozinhos por um tempo, andem sozinhos por um tempo. Tá? A evolução ela é individual. Beleza? Se tiver que afastar de amizade, de barzinho, se afastem. Ninguém vai pagar a conta de vocês. Ninguém vai passar o sacrifício que vocês passam. Então, comecem a pensar melhor como vocês querem o futuro de vocês, tá? Porque mudar por 3 meses não é nada. Não é nem esforço, porque o benefício é próprio. Então, é a forma de como vocês pensam, a mentalidade. Só mudar ela. Sendo assim, podemos identificar 3 tipos de tendência. A primeira é a tendência de alta, para cima, compradores dominantes, tá? Segunda, tendência de baixa, vendedores, tá? Venda dominante ali no ativo. E a tendência lateral ali, que é possivelmente ou um descanso do preço depois de uma tendência de alta, tendência de baixa, ou a indecisão dos compradores se eles continuam valorizando ou desvalorizando o ativo, tá? O ativo, quando eu falo, é isso aqui, ó, o Euro USD, o SDCHF, AUD USD, binárias, tá? Binárias porque são 2 pares. Isso aqui vai descer mais, enfim. Ih, coisa linda. Eu já finalizei meu Forex. Binárias, 2 pares de moeda, bi, tá? Para cada tendência, é possível traçar linhas de tendência, as quais os papéis respeitam enquanto a tendência não mudar. O grafista ou analista técnico, tá? Análise gráfica, somos nós, que a gente trabalha ali, que a gente vai futuramente ver o Price Action, como a gente já está vendo o Price Action aqui, a gente vai se aprofundar muito mais no Price Action. Então, segunda-feira, mesmo horário, a gente vai estar aqui, tá? Estudando, operando, e vai ter semanas que vão ser cliques. Mas de início, filho, não adianta eu querer dar clique com vocês se muitas das pessoas não sabem o que é uma resistência. Não é porque o trader que está aqui vai dar clicando. Isso aí dá muito mais energia para vocês. Como eu falei, vocês têm que caminhar sozinhos. Vocês precisam caminhar sozinhos. Eu estou aqui como apoio.
tá? Eu estou aqui como apoio, mas preciso tirar a rodinha da bicicleta de vocês. Precisa tirar a rodinha da bicicleta de vocês. Não adianta vir preguiçoso para o meu lado que não vai arrumar nada. Vocês já viram isso. Agora, ó, a pessoa que se esforça, está na dificuldade, ela quer, pô, tem minha total atenção, tem minha total. Isso aí é o de menos. Eu quero ajudar. Só não venha com preguiça para o meu lado, tá? Porque se eu faço a minha parte, tem que vir da parte de todos também. O grafista ou analista gráfico opera, opa, a favor da tendência. A tendência é sua amiga. Só pegue contra a tendência se Jesus falar. E te garanto que Jesus não vai falar para pegar contra a tendência também, tá? Especialmente dentro dos canais. Vocês viram lá que na operação estava usando canal. Até hoje, o que eu gosto mais é isso. Vocês não conseguirem enxergar direito, vocês não conseguirem enxergar direito, só mudar o fundo do MT4. Então, eu tenho um canal, tenho outro canal e tenho um terceiro canal. Em 2 canais, ele está embaixo, o preço. Ele acabou de romper essa lateralização desse canal aqui. Ó, vou mostrar aqui. Ó. Tem o primeiro esse canal aqui, tem esse segundo canal aqui e tem esse terceiro canal aqui lateralizado. O preço ele está em baixa. Tá? Acabou de sair desse descanso, dessa correção depois dessa impulsão. Ele tem uma probabilidade de ainda tocar aqui para testar. É onde que eu falei que eu estaria possivelmente posicionado se eu já não tivesse saído no lucro. Para continuar esse movimento de baixa. A tendência é nossa amiga, não é inimiga. Não entra em contra a tendência, tá? Porque Jesus não vai mandar entrar contra a tendência, só entre se Jesus falar. Se Jesus aparecer aí no seu setup aí, ó, aparecer a nuvenzinha, filho, pode dar teu clique de cal aí, né, contra essa tendência violenta de venda, que eu sei dos parangolé, mas ele não vai fazer isso. E a tendência é nossa amiga. Estou falando no ditado popular para ver se entra na cabeça de vocês, tá? Muitos já estão se ligando, mas outros ainda não se ligaram o quanto é importante ter a ciência da tendência, ter a ciência do volume do gráfico, ter a ciência de quem está dominando aquele ativo no momento. Porque nós somos peixes e vamos nadar. Já viu o tubarão quando passa no mar, com aqueles peixinhos na barbatana? No momento a gente é peixe, até virar tubarão. Quando tu é peixe, você acompanha o tubarão. Você não vai lutar contra um tubarão se você é um peixinho. Então a gente vai a favor da tendência, tá? Especialmente dentro de canais, comprando nas bordas inferiores e vendendo nas bordas superiores. Então vem aqui, ó, gráfico limpo, beleza? Vou botar 2 tipos de canais aqui para vocês terem noção do que está sendo dito ali. Primeiro é o que muitos usam aí, que é esse aqui, ó. É o channel, tá? Esse aqui é o channel, beleza? Pelo channel, ele tá falando para me comprar na borda e vender, comprar na borda aqui, tá? Nas mínimas e vender na borda das máximas. É isso que ele está querendo dizer, tá? Aqui, ó. Que aqui eu teria comprado, aqui eu teria vendido. Se eu jogar o outro canal que eu falei para vocês que eu só tenho trabalhado com ele. Ó. Tem o Euro CHF aí, tropa. Tá pagando... Ah, não. Reverteu de final. Ó. Tá vendo? Aqui ele tá querendo dizer que aqui eu vendo, aqui eu compro, se vier a tocar. Mas aqui eu tô contra a tendência. Se eu tô contra a tendência, eu não trabalho pontos de compra, trabalho pontos de venda. Então aqui eu tenho um canal, aqui eu tenho um canal, e aqui eu tenho um canal. É isso que ele está querendo dizer. Que nos canais, a extremidade da parte, tá? Da mínima do preço, trabalha a compra. Na parte de cima, que são as máximas, trabalha venda, tá? Tendência de alta. A tendência de alta é uma ação que ela é definida quando, em seu gráfico, pode se destacar fundos ascendentes. Um fundo maior que o outro, tá? Em patamares cada vez mais elevados, o que dá continuidade à tendência de alta.
significa que se eu tiver suporte maior um que o outro, ai, que estouro lindo isso aqui agora. Ó, bem simples aqui, vou dar esse exemplo. Vamos pegar aqui essa parte do gráfico. Ó, aqui eu tinha um suporte, o preço se movimentou, deixou mais um suporte aqui, o preço se movimentou, deixando outro suporte. Aqui, o preço se movimentou, deixando outro suporte. Aqui, bem aqui, e por aí vai. Então a gente já sabe que está numa tendência de alta, tá? Fundos ascendentes um do outro. E isso vai significar a mesma coisa para identificar a resistência ou se tiver de venda, perdão, resistência não. Para identificar tendência de baixa, a gente tem que identificar as resistências. Eu tenho esse topo, esse outro topo aqui perdão, já está descendo, tá? Esse topo é menor do que esse topo e vai descendo. Esse topo menor que esse é menor que esse. Ó, pode ver que confluiu depois aqui embaixo, depois retornou. Então, para a gente ter a ciência, exemplo, eu dei esse exemplo aqui, vamos mostrar que esse daqui não existia, esse gráfico aqui, ó. Essa parte que não tivesse existido, tá? Então, só para ter essa noção. Mesma coisa serve para alta, como serve para baixa. Aí colocou aqui, você puxa a tua linha, ó, aqui de cima, puxaria uma linha de tendência para cá. No caso, não estaria ele trabalhando, estaria aqui, ó. Digamos que esse preço que não estava ainda, né? Você marca na ponta do pavio certinho. Aqui até esse período curto aqui você conseguiria trabalhar uma venda, porque ele veio nessa linha de tendência, mostrou que, ó, mostrou que esse topo aqui, topo máximo, aí o preço deixou mais um topo que já foi inferior a esse, e mostrando o vendedor, esse topo inferior a esse inferior a esse, e assim sucessivamente. Que se eu arrastar para cá, ó, deixar bem inclinada, também é jogo, tá? Ó, só no modo de dizer que vocês também têm que começar a trabalhar a marcação, que é assim que vocês pegam um tempo de tela e vocês conseguem identificar. Tanto significa para resistência, para vocês identificarem se o vendedor ele está trabalhando ali, se a tendência maior ali naquele momento que você está operando é de baixa, vocês vão analisar os topos. Se é de alta, vocês vão analisar os fundos. Beleza? Isso resume o que ele está querendo dizer aqui. Ó. Aqui é de alta, aqui é de baixa. E a lateral a gente sabe. A lateral é esse exemplinhozinho aqui, ó, bem simples, antes de romper. Deixa eu limpar aqui, ó. Ó. Que depois de uma baixa, ele lateraliza. Depois de uma sequência. Até ele romper o canal de lateralização. Espera aí. Isso aqui é uma lateralização. Ele acabou de romper esse canal. Ó. Que foi o preço rompido num passado. Tá? Por isso que eu sempre toco nessa tecla. O preço ele vai sempre retestar. Por isso que a gente toca sempre na tecla também. Paciência é a chave do trader. Porque, exemplo, estou esperando romper essa região para me comprar. Se você fosse a pessoa que é ansiosa, ela já teria dado milhões de cliques, já teria quebrado a banca, e quando realmente surgiu a oportunidade que ela falou antes de operar, ela já não tinha mais banca para dar esse clique. Tá? Então é só ter a paciência. Tá? E aqui, como está lateralizado, acabou de ganhar essa tendência. Rompendo a região anterior, possivelmente ele vai testar esse topo que está aqui. Tá? Que ele acabou de romper aqui, e ele pode buscar aquele topo lá. Então, deixa eu ver aqui o que está passando. Ó, vamos lá. Ó, linha de tendência de alta. A linha de tendência de alta, o LTA, é traçada de forma a tangenciar por baixa os candles de um papel no gráfico. Assim, são necessárias ao menos 2 candlesticks para traçar a linha. Então, para a gente traçar uma LTA ou uma LTB, a gente precisa de 2 candles, tá? Não só um. Ele tem que ter 2 ali. Que aí, a partir do terceiro toque, a gente trabalha ou uma compra ou espera a confirmação de rompimento ou espera a confirmação de tocar e retornar
para confirmar aquela linha ali se é forte ou não, tá? Quanto mais candles foram tocados, ao desenhar a LTA, mais forte ela se torna. Quanto mais candles tocar a linha de tendência, mais forte ela se torna. A maneira mais conservadora, aqui agora vai ensinar como traçar a linha. A maneira mais conservadora é traçar a linha tocando apenas os pontos mínimos do candlestick. Então, a gente marca no pavio, tá? Maneira correta é marcar no pavio. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se eu tenho. Ó, perfeito aqui. Vocês podem também, na corretora de vocês aí, começar a praticar, tá? Eu sei que a maioria se embola. Então, correto não é o corpo, é no pavio. Então, eu vou marcar uma LTB, eu marco na máxima. Ó, eu busco a máxima do preço. Um pouquinho mais acima. Aqui. Ó, eu busco a máxima do preço, tá? Agora sim está me confirmando, segundo o candle nessa linha. Estão conseguindo compreender a maneira correta de ser traçada a LT? Porque, ó, vamos ver se eu jogar mais uma inclinada aqui, ó. Deixa eu puxar aqui agora. Só um minuto. Ó, vou dar um simples exemplo. Tá vindo buscar a linha aqui agora também, ó. Mas vamos acreditar aqui. Acreditar não. Vamos que esse gráfico aqui não tivesse acontecido, tá? Então, marquei minha LT, beleza? Só um minuto. Essa parte aqui não aconteceu. Marquei minha LT. Aqui, segundo toque, ela confirmou. Tocou, entrei vendido. Porque aqui é o terceiro toque, minha venda aqui. Por isso que eles falam do terceiro toque do price action. Porque dois candles, tá? Primeiro e segundo são para confirmar a LT. Marquei na máxima. Marquei na máxima. Tocou de novo. Vendi, porque estava embaixo. Tá? Mesma coisa, exemplo aqui, ó. Dois toques tá marcando. Rompeu. Então, eu não entro. Porque não confirmou a força. Tá? Aqui confirmou a força, porque no terceiro toque ela respeitou. Ela não rompeu. Pode até ser que essa vela aqui pague de correção. Que essa aqui estourou. Pode ser uma vela de exaustão. Essa velinha verde aqui, possivelmente não, porque é muita compra que saiu daqui rompendo uma LT. Mas, ó, olha lá. Não respeitou, tá? Tem que respeitar. Então, aqui seria um gatilho exemplo. Ah, seria uma vela de correção? Não. É uma vela de rompimento mesmo. Uma, ó, a LT ela vai funcionar, ó, primeiro toque, segundo toque, marquei. Se no terceiro toque ela respeitar igual respeitou aqui, ó, igual a gente disse lá numa região, tocou, retraiu, significa que é forte. Já estava no terceiro toque, eu vendia. Aqui ela rompe. Segundo toque, terceiro toque, ela rompeu. Então, eu não entro vendido. E o rompimento foi expressivo, tá? Então é apenas a leitura. Estão conseguindo compreender até aqui? Eu acho que agora vocês vão conseguir ver uma LT diferente, né? Uma LTA e uma LTB totalmente diferente. Então, vocês vão ver realmente como funciona. Vamos lá. Então sabemos que a maneira mais conservadora não significa que esteja errado também marcar no corpo, que ali vai mostrar ponto de simetria, corpo e pavio, tá? Mas a forma mais conservadora, a conservadora é a mais assertiva, tá? Não que a agressiva não seja. A agressiva é para quem tem capital. Sempre isso, tropa. Quando vocês verem qualquer ferramenta, mas a estratégia, a ferramenta, uma é conservadora e outra é agressiva. Quando é agressivo, o retorno é mais alto, mas o risco também é muito mais alto, tá? Então, estamos falando de mercado. Então, vocês têm que botar na balança risco-retorno. Sempre. Que é aqui, ó, risco-recompensa, né? Porque ou tu perde ou tu ganha. Retorno, eu falo. A maneira mais conservadora
é ali, vou reler, é traçar a linha tocada apenas nos pontos mínimos dos candles, ou a gente está falando ponto mínimo porque a gente está falando de LTA. Se fosse LTB, era ponto máximo. Isto porque se identificar uma tendência de alta para uma ação e se traçar uma LTA no gráfico, uma boa estratégia é comprar o mais próximo possível da LTA, aumentando a relação risco-recompensa. Em alguns casos, a disputa por comprar e vender o papel é o ativo, tá? Pode fazer com que os preços não cheguem a tocar a LTA traçada. Em outros, podem fazer com que a LTA seja levemente atravessada. O que ele está querendo dizer aqui? Que nem sempre ele vai parar na simetria da LTA ou da LTB, nem sempre ele vai bater e retrair. Às vezes ele vai mostrar um rompimento, mas exemplo, pode ser um rompimento, essa vela poderia terminar aqui, ó, um rompimento pouco, e a outra arrebentar para baixo. É isso que ele está querendo dizer, que nem todo dia é a mesma movimentação, tá? Nem todo dia vai ser a mesma movimentação. Então é para isso que a gente tem que começar a buscar gatilhos, né? Gatilhos ali dentro. Que às vezes ela vai buscar 2 a 3 pips a mais, depois reverter, depois retrair. Outra maneira que funciona muito bem em muitas situações é traçar LTA tangenciando não os pontos mínimos dos períodos tomados, mas o que for mais baixo entre o fechamento e a abertura dos candlesticks. Ó, tá vendo? Então, o ideal mesmo é você marcar, tropa, aqui o que ele está falando. Corpo e pavio. Um é conservador, o outro... esse segundo exemplo aqui está mostrando pavio. Esse primeiro, se pá, é o corpo. Cadê? Ó, tá vendo? Então, pavio e corpo é sempre bom marcar, tá? Marque sempre bom pavio e corpo. Ó. Se marquei, marcou no corpo, marcou pavio, que assim, de alguma forma, vocês têm uma zona, ó, marcar corpo pavio. Tá vendo? Vocês têm uma SNR, tá? Isso aqui é uma SNR. A SNR também funciona LTA, LTB. Ó. Então, exemplo, se o preço voltasse a buscar aqui, ó, igual ele buscou, só que não foi lá em cima, tá vendo? E aqui, ó, rompeu pouca coisa, mas logo retornou. Isso também que ele quer dizer, ó, tá vendo? Então, vocês podem marcar corpo e pavio também, não é errado, tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima, que aí já some, já não conflui, tá vendo? Já não fica tanto assim. Mas, ó, eu tô nessa região, mesma coisa, rompeu e vai embora. Voltando aqui, ó. Mas o que for mais baixo entre o fechamento e a abertura dos candles. Ou ainda, certas linhas ficam melhor adaptadas ao movimento do papel quando se busca uma combinação das duas maneiras. Eu acabei de mostrar ali mostrando na CNR. De modo com que a LTA seja tocada pelo maior número de vezes, pelos candles do preço, tá? Então tem que ficar sendo testada sem romper, buscando fluxo ali, seja de alta ou de baixo. O que eu acabei de ler para a LTA significa para a LTB, tá? Ó, agora, a interrupção de uma tendência se dá quando uma linha de tendência passa a não ser mais respeitada pelo candle. Significa que ela vai ser rompida. O primeiro sinal é quando há um fechamento além da linha de tendência. Fechamento além da linha de tendência, tá? Porque o preço ele abriu aqui em cima, fechou aqui embaixo, tá? Deixou a máxima e a mínima dele aqui. Fala, filho. Isso aí. Acumulação, distribuição, reversão. Tá nas aulas lá, tá vendo as aulas lá? Mas isso foi uma pergunta, filho? Que agora eu fiquei na dúvida. Começou a notícia, hein? Coisa linda. Exatamente. O mercado ele é cíclico, filho. Entendeu? O fato de eu falar que ele é cíclico é isso, ele está em constante mudança. Sempre. Isso aqui é a aula que tem lá, assiste lá, que vai mostrar para você as fases de impulsão, de distribuição, de acumulação.
para ele puxar onde ele está a movimentação. Primeiro sinal quando, ó, primeiro sinal quando acabei de mostrar aqui, fechamento do candle, tá? Ele finaliza longe da linha. Se ele finaliza longe da linha, ele já não vai trabalhar mais embaixo, ele vai trabalhar em alta, que é o que o preço está acabando de fazer aqui, ó. Rebentou, não quis nem saber, fechou longe e tá longe mesmo. Então, isso é um gatilho, tá? O que isso quer dizer? Isso é um gatilho para a gente não dar um put aonde o preço ele não vai descer mais. Então, marcou uma LTA, marcou uma LTB, rompeu, viu que o fechamento da vela pós-rompimento é distante da LTA ou LTB, a gente continua a favor do rompimento. A gente não pega contra o rompimento, tá? Agora, se esse candlezinho aqui, tá? Calma aí. Se esse lindo candle finalizasse mais ou menos aqui ou por aqui, significaria que o preço voltaria, tá? Mas ele encerrou bem aqui, longe, que é o que eu acabei de dizer, para a reversão da tendência, estava de baixa para alta, mesmo se aplica de alta para baixa. Aqui eu botei M5, ó. Fechamento desse daqui terminou longe, então muita gente daria um put aqui, tá? Nessa vela aqui, ó. Ah, eu tenho uma zona aqui, respeitou, rompeu pouco, rompeu o fechamento do preço, que no caso de compra está aqui em cima, que essa vela é verde, em M1 era vermelha, essa vela é verde, está aqui em cima, muito longe da zona, tá? Então, reversão dessa tendência aqui, tá? Pelo menos de micro aqui, ou a nanozinha dela aqui. A macro, se eu não me engano, deixa eu ver, tá em altazinha, tá em alta. A macro desse preço aqui, pelo menos em M5 que eu tô vendo, tá em alta. A micro ele deu uma lateralizada depois de uma baixa, ó. Isso aqui depois de uma baixa, acho que é uma distribuição que é para alta, mano. Eu esqueci. Eu só esqueci o termo, mas tem acumulação e distribuição. Agora, se eu não me engano, acumulação depois de uma alta, ele reverte, distribuição depois de uma baixa, reverte, se não for o contrário. Mas está lá na aula do YouTube, tá? Então, aqui acabamos de ver, mesma coisa significa para alta como significa para baixa, tá? Questão de rompimento. Então, se romper um canal, uma LT, e o fechamento daquele candle pós-rompimento for distante da zona da linha ou do canal ou da resistência, significa a continuação do rompimento e mudou aquilo ali, tá? O fato de uma tendência ter sido interrompida não significa obrigatoriamente que está se iniciando uma tendência de baixa e vice-versa. Normalmente é uma tendência lateral entre elas. É o que acabou de acontecer aqui. Lateralizou, tá? Lateralizou, não significa que esse preço ele vai arrebentar aqui para cima, até porque ele está nesse canalzinho aqui lateral, tá? Para trabalhar. Possivelmente ele está dando uma descansada, a gente ainda precisa ver o que ele vai fazer, se ele vai subir realmente, se ele vai descer. Até o momento ele está lateral. Essa nanozinha aqui lateralizada, depois de uma tendência de baixa. Não, filho, o que eu quero dizer, olha só, releia aí pro pai, ajuda o pai aí. Senão é só eu voltar aqui e reler, tá lá no YouTube. Só quero saber se a acumulação é depois de uma tendência de baixa ou de alta. Só isso. Porque aí se for distribuição é ao contrário. Isso aí eu tô ligado. É só isso que eu quero saber. Eu esqueci. Tá lá no YouTube. Então distribuição é depois de uma de alta. É só isso que eu queria saber. Eu só troquei, tá? A acumulação depois de uma de baixa. Aqui é o que está acontecendo. É o que eu estou tentando te explicar agora, filho. É só me ouvir, tá? É o que eu estou tentando explicar aqui agora. É só ouvir. E é o que está lá no YouTube também, que foi a aula que eu dei, tá? A acumulação, igual aconteceu aqui. Acumulou, perdão, baixa, rebentou. Tá numa acumulação aqui, tá? Possivelmente vai sair uma vela forte. A distribuição seria
depois de uma alta, tá? Depois de uma alta, o preço ele dá uma acumulada, perdão. Ele distribui, né? Depois desce. Mesma coisa aqui, acumulou, ele distribuiu, só que eles mudaram só o nome, tá? Então a gente já sabe que a acumulação depois de uma pernadinha de baixo, o preço ele respira e rebenta para cima, tá? Porque ele está em alta. Então, calma aí, só um minuto. É. Ele está em alta. Então a acumulação vai aparecer depois de uma alta, possivelmente uma pernadinha aqui. E a distribuição depois de uma baixa, ele vem numa altinha, distribui para depois descer, tá? A acumulação ela vai aparecer nesse gráfico aqui do Euro GBP, porque a macro dele está em alta. A macro toda dele está em alta, tá? Então ele continua subindo, tá? Ele continua subindo, só que aí ele vai dando aquele descanso, que a gente estudou, a teoria de Down, ou as ondas de Elliott também, que o preço ele vai fazendo impulsão e correção, tá? Impulsão e correção, tá? E a aula tá lá, tipos de gráfico, né? Tá lá no YouTube a aula, de distribuição, acumulação, tudo. Os canais de alta são traçados após a identificação da tendência, tá? Cara, o canal ele vai servir como se fosse uma LTA, uma LTB, não tem mistério, tá? Isso aqui é canal, vou deixar um gráfico limpo. Como eu te disse, se forem usar canais, usem esse canal que vocês têm aí, o Slide Channels, tá? Então, como se fosse, aqui como se fosse duas LTBs, LTB, 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 tá? E se tivesse em alta, seria LTAs. Só que é canal, o preço está trabalhando dentro dos canais. Aqui ele marca 3 canais, tá? No momento não está lateralizado, está embaixo, então está marcando só 2. Quando fica lateralizado, ele marca um canal terciário. Ó, ó. No caso, seria esse canal aqui de lateralização, só que esse aqui está embaixo. Isso aqui são tudo padrões, tá? De canais que futuramente, na análise gráfica, vão ser matérias que eu vou estar aqui sentando com vocês ao vivo e mostrando também, tá? De projeções com canais, que é para a gente saber aonde o preço vai buscar, tá? Que a gente trabalha o Forex nisso. Até em binário vocês podem trabalhar o tempo corrido em projeção de canais. Ó, tá vendo? Exemplo. Aqui possivelmente o preço ele vai dar uma revertida, só que ele está em alta. Ó, ele vem trabalhando num canal de baixa, ele rompeu esse canal de baixa, ó. Mesma coisa se aplica, ó. Mudou a tendência aqui quando ele rompe aqui, e o fechamento terminou longe desse canal rompido. Olha o preço que ele fez. Já acabou de ver isso. Ah, mas como é que eu sei que mudou? Ó, vim em baixa nesse canal. Exemplo. Esperaria essa vela terminar. Essa vela terminou. Rompida. Essa outra me confirmou, tá? Não é? Por isso que eu falo. Essas leituras não são para a próxima vela, são para a direção. É para o Forex. Mesmo exemplo, confirmou, marcava, entraria comprado. Até a próxima projeção, que possivelmente o preço ele vai travar mais ou menos aqui, só para uma correção, e eu ainda tenho mais uma lá em cima, que o preço pode buscar, tá? Mas possivelmente ele ainda vai dar essa penadinha de alta, porque ele rompe aqui. Ele muda a tendência dele em M1, isso aqui eu estou analisando em M1, não fui para outro time, tá? Mesma coisa serve os canais para M30, H1, tudo que é aplicado em um time é aplicado em todos, tá? Não tem erro, M15. A probabilidade dessa vela de M15 finalizar vermelha é alta, tá? Por quê? É o que o Price Action manda. Vender na máxima do canal. Ó, toque, estamos embaixo. Respeitou, não rompeu. Ele não rompeu, ele respeitou o canal. Então, para uma taxa de segurança, eu marcaria a ponta da máxima para entrar na minha operação, tá? Mas no USD e EM, possivelmente essa vela de M5 ela vai terminar vermelha. Aqui fala sobre canais. Vamos para a conclusão da nossa aula aí, que foi para 1 hora e pouca de aula. Que bom quando a aula assim, a gente vai explicando tudo, porque tem que ser tudo explicado, senão não adianta. Não adianta eu estar aqui de manhã só lendo, não vai funcionar, vocês não vão aprender, por mais que seja gravado. Então tem que extrair daqui isso tudo que eu já li, já sei, tá? E passar da forma mais didática para ser compreendido entre vocês.
Porque se não tiver como ser passado de uma maneira que, para ter o entendimento, complica. Complica, vocês vão ter overdose de informação, o que é simples complica ainda mais, tá? Então a gente está aqui para descomplicar, totalmente. Vamos concluir a aula de hoje. Operar dentro de canais conforme a tendência de um papel é o ativo, tá? Toda vez que eu estiver falando papel, vocês já sabem, quando forem falar papel no mercado financeiro é o par de moedas, tá? Ou índice, ou independente do que você esteja operando, criptomoeda, enfim. Vou reler, operar dentro dos canais conforme a tendência de um papel surfando, igual eu fiquei brincando ali agora de Gabriel Medina, que tá gravado também a operação lá no Forex Up YouTube. Em suas ondas. Teoria de Dow, ondas de Elliott, para a gente ver as tendências, tá? Para ver como o mercado se movimenta, tá? São ótimos indicadores para indicadores técnicos, tá? Indicadores auxiliares, porque o clique é do trader. Pode garantir melhores resultados do que somente comprar e guardar o papel para longo prazo. Obviamente, essa estratégia requer mais acompanhamento do papel. Significa mais acompanhamento, que significa você ficar em 2 pares no máximo, ou ficar só no SDN, só opera o SDN. Ou, deixa eu achar um índice. Espera aí. Ou pegar aqui no índice da China e operar ele. Saber como ele funciona, entendeu? Para aplicar tais operacionais. Por isso que vocês verem vários traders, só opera. Ó, olha o que eu falei da análise gráfica aqui. Faltando 2 minutos aí para essa vela terminar de M5. Vamos ver se termina vermelho. É igual muitos trader, eu só opero B3, só opero tal passo, só opero o SHA, o SD, só... porque a pessoa ela começou a operar porque teve um entendimento daquela paridade, tá? Se ambientou com aquela paridade, beleza? Não é aquele oba-oba de abrir 70 pares, o que der, não, você não analisou nada. Só se você tiver uma estratégia já validada, automatizada, então. E mesmo assim, essa validação tem que ser em todos os pares. Ó, o que que a gente acabou de ver aqui, ó, do canal? Ele não rompe o meu canal, ele está em baixa. Ele está em baixa, ele respeitou o meu canal. Era a minha ordem de venda. E essa vela, ela está terminando vermelha. Ainda falta um minuto aí. Óbvio que tudo pode acontecer, mas pela análise gráfica seria um clique tranquilamente. Tranquilamente, tá? Então, muito obrigado pela presença de todos nessa sexta-feira, finalizando essa semana maravilhosamente. A aula vai estar lá no YouTube sem corte, tá? Para todo mundo. Peço que revejam. Peguem pontos que vocês não entendiam para fortificar esses pontos, tá? E segunda-feira estamos de volta, beleza? Tamo junto. Alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade aí. Se não quiser, a gente já vai encerrar, tá, tropinha? Gratidão pela energia trocada, pela troca de conhecimento aí. E vamos para cima. Obrigadão, tropa. Um ótimo dia. Até segunda, filhos.